Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians virou caso de polícia. Augusto Melo vai ser indiciado no caso Vai de Bet. Será que o Augusto Melo vai depor na polícia? O advogado do Augusto Melo pediu para que ele não compareça na polícia para prestar o depoimento em relação ao caso Vai de Bet. Eu conto tudo para você agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga absolutamente nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada. E deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz. A sua opinião é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo e antecipar o teu FGTS, tá bom? Caso Vai de Bet, eu vou direto para o assunto, para o caso Vai de Bet. Uma reportagem publicada pelo site Gazeta Esportiva, no meu amigo Tiago Salazar. O Tiago Salazar trouxe uma bomba na Gazeta Esportiva, dizendo o seguinte, que a polícia que está investigando o caso Vai de Bet já vê elementos suficientes para indiciar o presidente Augusto Melo e o ex-dirigentes do Corinthians. Publicada esta reportagem ontem à noite, às 11h10 da noite. Esta reportagem foi publicada. A Polícia Civil de São Paulo deve divulgar na primeira semana de maio a conclusão da investigação, que ainda está em curso, sobre o contrato entre Corinthians e Vai de Bet e as suas consequências. Lembrando que o presidente do clube é Augusto Melo e os ex-dirigentes, o Sérgio Moura, o Marcelo Mariano e o Yunque Lee devem ser indiciados após aproximadamente um ano de apuração e colheita de provas e depoimentos. A Justiça concedeu a liberação para que os investigados e seus respectivos advogados tivessem acesso a todo o conteúdo do processo, inclusive documentos pertinentes a pastas sigilosas. E a Gazeta Esportiva, né, que teve como reportagem, o Tiago Salazar fez a reportagem, teve acesso a este material. E são centenas de páginas. E tem um despacho do delegado Tiago Fernando Correia. E nesse despacho, esse delegado diz que tem elementos suficientes para indiciar o Augusto Melo, o Sérgio Moura e também o Marcelo Mariano por associação criminosa, antigo crime de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para fim criminoso. A delegacia que estuda o caso, o delegado que estuda o caso, é responsável por casos de lavagem de dinheiro. Então, olha só a gravidade da lesão, a gravidade da questão, né? A gravidade da questão. Então, nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, o Marcelo Mariano está prestando depoimento na polícia. Neste momento em que eu estou gravando o vídeo. Amanhã, o Sérgio Moura
ex-dirigente do Corinthians, que também está sendo investigado, vai prestar depoimento na polícia. E quarta-feira está agendado o depoimento do presidente Augusto Melo. Acontece que o advogado do Augusto Melo pediu o adiamento do depoimento do presidente do Corinthians. O Ricardo Cury, que é advogado do Augusto Melo, alega falta de acesso a todo o inquérito como impeditivo para a oitiva do Augusto Melo ocorrer na quarta-feira. Então, ele quer adiar para depois do feriado, certamente para ganhar tempo, o depoimento do Augusto Melo. Agora, se a reportagem da Gazeta Esportiva, e a reportagem da Gazeta Esportiva é longa, depois eu convido vocês para ler mais, com mais detalhes, a reportagem da Gazeta Esportiva. Se a reportagem da Gazeta Esportiva estiver correta, aí a situação vai se complicar bastante para o Augusto Melo. É claro que ele vai ter a oportunidade de se defender, né? Aliás, por meio do seu perfil no Instagram, o presidente do Corinthians chamou a reportagem de tendenciosa e reclamou de não ter sido procurado pela reportagem. Então, o Augusto Melo se defende e tudo mais. Lembrando que o Corinthians no Corinthians tem a questão do processo do impeachment, né? O Augusto Melo pode sofrer o impeachment a qualquer momento, justamente por causa dessa história da vai de bet. Será que desviou dinheiro? Será que não desviou dinheiro? Será que teve lavagem de dinheiro? Será que não teve lavagem de dinheiro? Será que teve laranja? Uma empresa laranja que foi utilizada como intermediadora no caso? Será que houve? Será que não houve? Enfim, tem muitas coisas estranhas ainda, muitas perguntas sem respostas. E a verdade é que, segundo a matéria da Gazeta Esportiva, o delegado que estuda o caso já vê elementos suficientes para indiciar o Augusto Melo e ex-dirigentes do Corinthians. É claro que não é porque a pessoa é indiciada que ela é culpada. Não é isso, né? Ela passa a ser indiciada e depois disso provavelmente haverá um julgamento para saber se ela será culpada ou não, né? Tem que haver um julgamento e a pessoa tem que ter o direito amplo de defesa, né? Mas vai ficar complicada a situação do Augusto Melo se ele for indiciado. Do ponto de vista político no clube, do ponto de vista político no Corinthians, vai ficar realmente muito complicada a situação do Augusto Melo. Bom, falando de futebol, o Corinthians joga na quarta-feira contra o Fluminense, na Neoquímica Arena. A possibilidade da volta de 2 jogadores importantes para o time do Corinthians. O Angileri, lateral esquerdo, deve voltar ao time do Corinthians. E também o Gustavo Henrique, quarto zagueiro, né? O Angileri e o Gustavo Henrique. O departamento médico do Corinthians não fala abertamente sobre a situação dos jogadores. Aliás, existe um ruído entre a comissão técnica do Corinthians e a médica do Corinthians, a doutora Ana Cortes, que é a médica do Corinthians. Existe um ruído nesse momento entre a comissão médica, a comissão técnica do Corinthians e o departamento médico do Corinthians. Porque são muitos jogadores machucados e o departamento médico do Corinthians, no caso a doutora Ana Carolina Corte, né, doutora Ana Carolina Ramos de Corte, ela não está falando abertamente sobre essas questões. E a comissão técnica do Corinthians entende que os jogadores estão demorando muito no departamento médico. Olha, tem muita gente no departamento médico, né?
tem o Angileri, tem o Gustavo Henrique, tem o Coronado, tem o Garro, tem o Hugo Souza, são muitos jogadores no departamento médico. E isso fica uma questão para a doutora Ana Carolina. Por que tantos jogadores estão se machucando? Qual o prazo que esses jogadores vão ficar no departamento médico? Quanto tempo vai demorar para que esses jogadores voltem a jogar com a camisa do Corinthians? A doutora Ana está sendo muito pressionada nesse momento no Corinthians pela comissão técnica do Corinthians, né? Então existe uma divergência entre a comissão técnica do Corinthians e o departamento médico do Corinthians nesse momento. Existe um ruído entre esses profissionais. Obrigado por atender os canais SPN, falando a respeito da importância da família na tua vida, do teu pai, o cara que te insistia pra você finalizar de perna esquerda. Conta pra gente como é que é essa relação com o teu pai e o resultado que deu, né, cara? Sim, pô, meu pai é uma das minhas grandes inspirações de ter esse amor, essa paixão pelo futebol. Desde pequeno, sempre acompanhava ele na beira dos campos ali de São José, no futebol amador que ele jogava. Era um cara bastante briguento, só dava confusão. Minha mãe sempre falava, não, o Yuri não vai dessa vez não, que você vai arrumar briga de novo. Mas eu gostava muito, ele era um cara, ele sempre foi esse cara de bem determinado, bem raçudo, assim, e graças a Deus eu puxei essa força, essa resiliência dele. E desde os meus 4 anos que eu comecei a amar mesmo, assim, de verdade o futebol, de chutar a bola, e quando eu ia para a escolinha, ao invés de chutar a bola, eu pegava a bola com a mão, o professor ficava louco comigo. Aí aos 6, 7 anos ali eu fui tendo mais conhecimento. E quando eu fiz 7 anos, meu pai começou a me levar para a quadra. Eu chutava só com a direita e ele começou a me ensinar a chutar só com a esquerda. E aí, tipo, pô, tudo era drible, tudo a gente fazia. E aí na hora de chutar, ou tipo, a bola batia, não tinha rede, né? A bola batia na parede e ia pra longe. Eu ia lá, pegava e chutava na mão dele com a esquerda. E sem saber chutar com a esquerda. E hoje todos os movimentos que eu faço assim com a esquerda é sempre melhor. O gesto assim é mais, como eu posso dizer, é mais concentrado, né? Porque a nossa perna boa, na hora que a gente relaxa um pouco mais. Mas tudo que eu faço com a esquerda, por incrível que pareça, é melhor. Legal, galera. E me conta uma coisa até a respeito disso. Você falou, teu pai é um cara que te ajudou muito ao longo da carreira, conselho, é um cara que a gente vê que está muito presente na tua vida, né, Yuri? Sempre, todos os dias. Todos os dias. Como que é essa relação? É uma relação de amigo, né, meu? Então é um cara que me ajuda diariamente. Agora mesmo ele está recém-recuperado de uma cirurgia de apêndice e faz de tudo para poder me trazer aqui no CT, porque a gente mora em São José, né? Então é 1 hora para vir e 1 hora para voltar, às vezes um pouco mais até. E ele gosta de estar aqui, então, cara, é uma amizade que eu só agradeço a Deus por ter um pai como ele. E desculpa, qual foi a outra... Não, era exatamente isso. Era isso, a importância dele na tua vida, tudo. De eu ter acompanhado as dificuldades que ele passou para conseguir sustentar a minha família, a força que ele teve. Ele era motoboy, ele tinha 3 empregos, dormia acho que 3 ou 4 horas por dia para conseguir sustentar lá em casa. E quando eu fui para Santos, fui eu, minha mãe e minhas irmãs, e ele ficou sozinho trabalhando lá em São José para poder pagar o aluguel, vendeu a moto que era o xodó dele. E cara, eu só agradeço a todo o esforço e a força que vem dele, que ele passou pra mim e meus irmãos também. Em algum momento você pensou em fazer outra coisa da vida que não ser jogador de futebol? Cara, eu pensei em desistir, só que eu falei, cara, se eu parar, vou fazer o quê? Eu só tenho esse plano, não sei mais o que fazer. Vou virar motoboy junto com meu pai. Pode crer. Me fala uma coisa, a gente vai transmitir agora o jogo da Sul-Americana. Conta pra gente um pouco a respeito dessa estreia na Sul-Americana. E o ano passado vocês chegaram muito perto, eu te entrevistei lá no gramado, eu vi a tua frustração, quanto pra você era importante aquilo, fala pra gente. Pô, a gente sabe da importância que é disputar uma Libertadores, infelizmente não deu certo, mas a Sul-Americana a gente não pode descartar a possibilidade de poder ser campeão. A gente quase chegou no ano passado, caímos na semi, chegamos muito perto, quase fui artilheiro da competição também. Cara, começar o ano sendo campeão, lógico que dá uma confiança muito grande para nós disputar essas grandes ligas do resto do ano. O que mudou pra você ser artilheiro do Brasileirão, do Brasil, essas marcas todas, cara? Pô, passa muita confiança, né, cara? É uma marca importante individualmente falando, ganhando prêmios, então isso vai dando muita confiança. E eu tenho a agradecer a muitas pessoas, aos meus pais, a minha família, a Deus, que me deu muita sabedoria para poder passar por isso
é difícil a gente manter a confiança, sabe como que é para um atacante ficar muito tempo sem marcar, a ansiedade, o nervosismo que dá. Então, agradecer a comissão também que me ajudou bastante, ao Ramon, que já foi atacante, me dá alguns toques durante os treinos ali, só agradecer a eles. E como que você melhorou jogando ao lado do Memphis? O que mudou na tua carreira ter essa parceria com ele ali no ataque? Pô, o Memphis é um cara muito experiente, né? Tem uma força absurda ali, ninguém consegue roubar a bola do cara. E jogando do lado de um cara como ele, que é bem visado, então a atenção da defesa é bem alta nele, então acaba sobrando umas brechinhas pra mim ali. E é um cara que a gente tá aumentando bastante o nosso entrosamento dentro de campo ali, junto com o Garro, junto com o Carrilho, junto com todos que jogam ao nosso lado ali. E me conta uma coisa, cara, você é um cara de muita fé, né, Yuri? Conta pra gente como que é um pouco essa sua relação com a fé. Até as suas tatuagens têm relação com isso. Sim, também, né? todas elas. Eu sou um cara muito religioso, a minha família também. Então, sem Deus, eu não conseguiria ter passado por tudo isso. Independente do momento difícil, a gente estava indo lá fazendo campanha, jejuando, a gente faz jejum de oração. Até agora, em janeiro, eu comecei e acabou só agora no meu aniversário em março, que eu tinha colocado que eu seria convocado pela seleção, seria campeão e seria artilheiro de alguma grande competição. O ano ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer, mas graças a Deus uma meta já foi, que é ser campeão pelo Corinthians. As outras, quem sabe, logo já aconteçam. Né? Amém, em nome de Jesus. E me conta uma coisa, cara, você falando muito a respeito dessa parte tua da família e tudo mais, como que é a tua relação com a tua filha? Você virou pai há uns anos atrás, Sim. a gente sabe como que é, fala pra gente como que é, o Yuri. Pô, é muito especial, cara, é muito especial, ela é uma menina de ouro, assim, mudou minha vida desde quando ela nasceu. Eu tava num momento meio perdido ali quando ela veio e graças a Deus ela mudou a minha cabeça. É uma menina que eu tenho um carinho absurdo, a alegria quando eu vi ela ali saindo do campo, ela vindo correndo até mim. Após ser campeão ali, eu comecei a chorar, desabei, vi a minha família. Só tem momentos especiais com ela e eu amo demais essa menininha. E me fala, cara, a respeito até em relação à parte da torcida do Corinthians. Você é um cara que hoje não consegue andar na rua. Como que é a vida? Você consegue ainda ter alguma coisa, assim, entre aspas, anônima ou não, mano? Pô, a gente acompanhou um pouquinho ontem, né, na comemoração da federação lá. Não, mas foi muito especial, foi bacana. Acho que vale, né, cara, porque é um reconhecimento. Nós jogadores, a gente sempre quer ser um dia reconhecido, ser ídolo e inspiração para outras pessoas, então poder proporcionar essa alegria para outras pessoas é muito gratificante. Quem que te inspirava quando você era moleque, assim, de jogador, que você via, que você gostava? Que todo mundo acho que tem um ídolo, né? Cara, era Ronaldo, Luiz Fabiano, eu gostava muito também do estilo de jogo dele, o Adriano para mim era um animal, então me inspiro nesses grandes atacantes aí de força. Já encontrou com eles, conheceu eles, já conversou com algum deles ou não? Alguns, o Luiz Fabiano ainda não, mas o Adriano eu vi ele ali em Interlagos, na Fórmula 1, consegui bater uma foto com ele ali, ele tava com a camisa da Inter, da Pirelli, a parada tudo ligado à Fórmula 1 e a gente conseguiu se ver ali, eu tenho uma foto com ele. Conseguiu conversar com ele ou foi muito rápido? Não, foi muito rápido, é muita gente atrás dele. Eu imagino, cara. E me conta uma coisa, tem uma coisa que o torcedor corintiano tem que perguntar, não adianta, eles querem saber, obviamente, porque você em alta teve propostas já várias para sair, você tem um sonho de jogar na Europa, nunca escondeu isso. Tem. Se chegar hoje uma oferta para você, cara, como que você reage? Bom, anteriormente eu estava reagindo de uma forma muito de querer ir logo, então acho que agora a gente pode pensar com bastante calma. O presidente também sabe qual que vai ser a melhor proposta para nós, junto com o meu staff também. E cara, eu tô muito feliz aqui. Se ele quiser conversar sobre renovação, a gente pode conversar também. A gente pode conversar também, eu tô muito feliz e quero conquistar mais coisas aqui com essa camisa gigantesca que é o Corinthians. E seleção, velho? Cara, é um grande sonho. É sonho de criança, né? De poder retornar, eu fui em 2023 ali, e poder retornar, estar próximo de uma grande Copa. Acho que é só eu continuar fazendo meu grande trabalho junto dos meus companheiros, com gols, assistências, me entregando com essa camisa que me deixa ainda mais perto desse grande sonho. Você é muito jovem, mas você pensa no futuro, o que você projeta para tua carreira? Para minha carreira? Pô, cara, é difícil. Eu quero ser muito feliz, quero conquistar grandes coisas como profissional, inspirar a muita gente, inspirar muitas crianças, visitar ainda mais. Eu gosto bastante de visitar GAC, essas coisas de crianças que precisam de ajuda. E falando nisso também, sempre quando eu estava num momento difícil, meu pai fazia questão de me levar nesses lugares. Porque quando a gente entra lá, cara, a gente vê que o nosso problema é minúsculo perto do que aqueles pais, aquelas crianças passam.
como que você reagia com isso, cara? Porque eu imagino que é uma sensação muito diferente. Né? É diferente, mas dava até arrepiei, cara. Era uma alegria muito grande também, porque na segunda vez que eu voltei lá, teve um moleque que ficou muito feliz só de eu ter lembrado que eu vi ele lá na primeira vez, então foi bastante especial, e cada vez que eu vou lá é mais especial ainda. Legal, e agora ainda mais que você tá num momento muito feliz, né? Deve ser mais especial ainda, né? Sim, é muito especial, cara. Pô, ser premiado com um grande campeonato, com a visibilidade que tá o Paulistão aumentando a cada ano, é muito gratificante e trazer alegria para esse torcedor que merece demais. O que o Corinthians tem de diferente na tua vida, assim? Que você vê que você não tinha em outros lugares, principalmente? Pô, cara, o Corinthians é tudo, meu. O Corinthians é o time que pode te levar do céu ao inferno em um lance. Mas, pô, graças a Deus, nesses últimos jogos, nesses últimos meses, tem sido dias abençoados e bem felizes junto dessa torcida.